Então hoje continuamos com o tema Mais do que ligados e, neste caso, mais do que ligados em igreja e nesta sessão da imprensa regional, portanto, comunidades ligadas ao mundo, e temos connosco, portanto, Paulo Ribeiro, presidente da AIC, a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Alguns dados que estavam então no dossiê de apresentação: 53 anos, casado, jornalista licenciado em Comunicação Social, chefe de redação dos jornais Alvorada, na Lourinhã e A Voz do Mar em Peniche, é membro da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista também, já colaborou em diversos jornais e rádios, o Diário de Notícias, o JN, a Rádio Renascença, Região de Leiria, onde estivemos com o atual diretor deste jornal. Fundou, por exemplo, em 1987 a Rádio Antena Jovem, no Bom Barral, e também fundou o jornal Área Oeste e foi diretor, portanto, tanto da rádio como deste jornal. Em termos de igreja, digamos assim, portanto, é dirigente também no Corpo Nacional de Escutas, com funções de chefia no agrupamento 516 do Bom Barral, e depois também, portanto, conselheiro do Conselho Nacional, presidente da mesa do Conselho do Núcleo do Oeste. Mas neste caso, então, vamos ouvir, portanto, Paulo Ribeiro, como presidente da AIC, também experiência que tem como chefe de redação destes jornais de inspiração cristã. Obrigado então pela presença, pela participação. Passo-lhe a palavra. Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Acaba por ser uma pequena tertúlia, mas lanço o desafio de ser mais uma conversa, uma vez que estamos todos ligados ao setor, e mais do que fazer uma preleção sobre a imprensa regional, sobre os desafios, e penso que é importante nestes momentos, uma vez que somos todos da área, podermos discutir e afinar, até como presidente da AIC, que tem essa missão também de auscultar e de ouvir, para que possa ter digamos, uma opinião mais sustentada relativamente ao que os nossos associados pretendem, querem e gostavam de que a associação fosse. Todavia, não sendo esta uma Assembleia Geral da AIC, tenho a possibilidade também de apresentar aquilo que, enquanto presidente, enquanto membro do coletivo, temos estado a falar e a debater sobre o que está em causa. E de facto, neste momento, são muitas as dificuldades, é genérico, portanto, sabemos as dificuldades que temos, mas neste momento eu acho que a comunicação social e a imprensa regional, sobretudo, está numa grande encruzilhada. Não sei se não teve sempre, desde que comecei, estive sempre ligado à imprensa regional, mas neste momento o problema da imprensa regional é também o problema da grande imprensa, que é a questão da sustentabilidade, que é o grande foco, e tanto mais a sustentabilidade de um projeto, a imprensa de inspiração cristã, sobretudo de um projeto em que se centra na pessoa, em que se centra sobretudo na ação positiva que a sociedade deve ter de uma forma geral, na sua vivência coletiva, e vivemos numa sociedade em que cada vez mais estas regras são desrespeitadas ou são ignoradas, ou estamos a entrar por caminhos populistas que, de facto, a centralidade na pessoa não é efetivamente essa a atenção. O escândalo, portanto, a questão financeira pura e dura é neste momento cada vez mais assume, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, assumem proporções que levam a um grande desafio da nossa parte, para que o nosso projeto seja cada vez mais válido, mas torna-se por vezes mais difícil em que a nossa mensagem passe. Mas como temos uma enorme resiliência, continuamos, portanto, efetivamente a trilhar esse caminho.
há pouco foi colocada uma questão antes de começarmos, que é de facto o cerne do problema neste momento para a sustentabilidade da imprensa, sobretudo da imprensa regional, que é a questão do produto tradicional para o produto digital, tendo em conta o passado e o presente e o futuro. Que há já 2 décadas que temos vindo a discutir com muita substância e com muita acuidade, e nessa altura já em muitos congressos, em muitas preleções por parte de alguns especialistas, sempre disseram que daqui a 5 anos a imprensa em papel vai morrer. Isto aconteceu há 20 anos, aconteceu há 15, assim, e por aí fora. Agora, não há dúvida, cada vez mais, com o advento das novas tecnologias de comunicação, que o produto em papel, e assiste-se, tem-se vindo a assistir, a uma queda abrupta das tiragens e das assinaturas, porque as pessoas migram para o telemóvel, para o tablet, portanto isso é comum, já sabemos que de facto é essa a realidade. Aqui a questão que se coloca e que temos vindo a ser confrontados é, então vamos apostar tudo no digital. E a nossa posição, a posição da associação, da AIC, está aqui o António Rodrigues, o meu colega de direção, temos vindo a defender e a debater muito esta questão. A questão é a sustentabilidade, conforme há pouco referia. E se tivermos a opção de migrarmos do curto para o digital, acabamos por morrer na praia. Porquê? Porque o digital ainda não rende, ainda não tem proveitos económicos que sejam suficientes para sustentar um produto jornalístico com qualidade. E ainda é o meio tradicional, apesar das enormes dificuldades que temos vindo a assistir ano após ano, mas ainda é o meio tradicional que continua a sustentar a empresa jornalística. Porque se trata, no fim de contas, de uma empresa. Aquilo que nós temos é de uma empresa. Agora, os objetivos da empresa é que são diferentes. A empresa de uma fábrica da igreja que gera, portanto, tem que gerar, do ponto de vista de equilíbrio de receitas e despesas, não visa ao lucro, mas tem que ter em conta, portanto, o equilíbrio, porque senão está em causa a própria subsistência desse meio. E é aqui que a AIC tem estado particularmente atenta e particularmente ativa no procurar de uma solução em que as receitas do digital, e ainda não se descobriu essa fórmula, ainda ninguém tem essa fórmula, são poucos os casos em termos mundiais em que de facto sem apoios, sem subsídios de empresas, portanto este tipo de receitas extraordinárias, não existe até o momento um produto jornalístico no digital que tenha a mesma capacidade que tem o produto. O que é que nós defendemos? Defendemos que tenha que haver uma solução. O Estado português não quer tomar uma solução em termos individuais, na cobrança das receitas dos royalties relativamente ou também dos impostos às grandes plataformas que estão a operar na internet, como o Facebook, como a Google. O Estado português tem a posição de que deve existir uma ação coordenada ao nível da União Europeia, portanto não alinha em posições individuais como a França já tomou, ou como a Espanha também já tomou, porque considera que não tem força suficiente e não é esse o caminho. A OCDE tem um estudo que temos vindo a aguardar com bastante paciência relativamente a um estudo orientador e uma proposta orientadora para regular este setor e para que as multinacionais que operam nas plataformas digitais possam efetivamente pagar aquilo que devem pagar pelo uso de fruto e as mais-valias da informação que é circulada, informação jornalística que é produzida por nós também. E é neste compasso de espera que estamos a viver, porque uma solução poderá, o Parlamento Europeu também defende nesse sentido, que uma parte destas receitas revertam para os operadores, ou seja, em último caso, para a imprensa regional também. E é neste compasso de espera, enquanto não há uma regulação acompanhada com o devido acompanhamento de meios financeiros, que aí que tem estado a defender junto do Governo
que os apoios não devem cessar no capítulo do incentivo à leitura, do porte pago, assim como também dos incentivos à modernização tecnológica, porque se cessassem e se o Estado português virasse os apoios único e exclusivamente para o digital, o que é que acontecia? Todos nós que temos jornais sabemos que os jornais não tinham condições de colocar no leitor, portanto, o ónus de toda a despesa relativamente ao porte pago, ao incentivo à leitura. E é nesse, ainda há um mês, tivemos a debater com o secretário de Estado que tutela a área dos mídia, de facto, para que não se esqueça, até relativamente ao plano do Engenheiro Costa e Silva, que foi agora apresentado, em que o digital é de facto a grande aposta, vem muitos milhões da União Europeia para diversos setores, inclusivamente para a área da cultura. Nós fizemos questão de alertar o secretário de Estado que não se esqueça que até chegarmos à plenitude no digital, há que fazer um caminho que defenda a sustentabilidade das empresas jornalísticas, dos jornais regionais, que têm que fazer esta ponte e não pode haver um vazio, havendo um corte, digamos, o descalabro então para o nosso setor. É essa a nossa visão, é isso que temos estado a defender. Há outras questões importantes que eu gostava de aqui sublinhar, que é relativamente à questão da ligação comprovada e histórica e ancestral da imprensa regional às comunidades portuguesas, à diáspora espalhadas pelo mundo. É, de facto, uma voz que nos liga e no período da pandemia foi curioso, para mim foi muito curioso o facto de muitos imigrantes terem procurado a imprensa regional e, sobretudo, o produto digital para fazer a ligação aos seus familiares, às suas comunidades, tendo em conta aqueles meses de confinamento que diversos países, sobretudo na União Europeia e também na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, portanto, estiveram a viver, e houve esse medo coletivo relativamente à questão da doença e à procura da informação das comunidades onde têm raízes. E de facto, posso dar um pequeno, já o fiz noutras circunstâncias, posso dar apenas um pequeno exemplo relativamente ao jornal que ajuda a dirigir, o jornal Alvorada, em que nós durante 90 dias procurámos 90 testemunhos de familiares de pessoas da comunidade da Lourinhã radicadas no estrangeiro, e procurámos saber como é que estava nesse país, na sua comunidade, a viver a pandemia, quais eram o que era o dia-a-dia, o que é que faziam, e depois diariamente no online fazíamos uma notícia com uma fotografia que nos enviavam sobre essa família. E de facto o impacto que teve estes 90 histórias em 90 dias foi de facto, superou as nossas expectativas, deu-nos picos de audiência em termos de internet que foram não tínhamos tido até então, o que vem comprovar de facto que o círculo de proximidade que a imprensa regional tem para com as suas comunidades é de facto enorme e é uma enorme vantagem que não poderemos desperdiçar e deixar de prosseguir nessa aposta. Só para finalizar, para não ocupar e não ser um monólogo, ser chato, digamos assim, para quem está a ouvir, para vós, apenas dar conta de algumas iniciativas que nós tínhamos estado a desenvolver, mas que depois, com a pandemia, efetivamente parou, porque efetivamente agora o que estamos a procurar fazer é minimizar os estragos ou atenuar os estragos que a pandemia vai causar na imprensa regional, porque as propostas que tínhamos a médio e a longo prazo foram paralisadas, até porque os nossos interlocutores não têm condições para prosseguir com os projetos. E nesse sentido, e está aqui o António Rodrigues também, que me acompanhou, e ele foi um dos membros da direção que ficou com esta área, tivemos contactos com
a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, com quem pretendíamos estabelecer um protocolo no âmbito do desenvolvimento de ações que pudessem envolver jornais nas relações transfronteiriças com as comunidades espanholas que convivem de perto connosco, de forma a podermos, digamos, trocar experiências e promover ações que fossem úteis e contribuíssem para o fortalecimento dos produtos jornalísticos dos dois lados da fronteira. E também tivemos contacto com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, no sentido de promovermos os nossos associados através da AIC, no sentido de reforçarmos a presença da imprensa regional nas comunidades portuguesas no estrangeiro, na diáspora. Foram ideias que ficaram neste momento em stand-by, porque a pandemia veio provocar uma alteração de planos relativamente à visão, não à visão, mas às propostas que nós tínhamos. Por último, uma questão ligada ainda ao digital, ainda antes da pandemia, tínhamos estado em contacto com o Secretário de Estado da Transição Digital, André de Aragão Azevedo, de forma a procurar, junto do Ministério da Economia, de que forma é que a imprensa poderá beneficiar e poderá ir buscar alguns fundos que possam, digamos, consolidar projetos no âmbito da consolidação empresarial do ponto de vista dos jornais e da imprensa regional, fora o sistema tradicional de incentivos que a Secretaria de Estado dos Mídia tem para o nosso setor. Portanto, no fim de contas, terminando para já a minha intervenção, há um ponto que eu gostava de sublinhar, que é a questão da importância do associativismo. Muito se tem falado do associativismo, sempre se tem falado do associativismo, mas agora mais do que nunca verificamos que se não tivermos associações com algum músculo, com algum que sejam robustas de certa forma no âmbito da opinião que possam ter sobre o setor, pensamos que é muito mais difícil para o nosso setor poder ganhar as causas que devemos e temos por obrigação de ganhar para bem dos nossos jornais, para bem dos nossos leitores. A questão das redes sociais, a questão que há pouco falei, se não tivéssemos associações atentas e digamos, e com uma visão, claro, talvez estou a falar muito em causa própria, mas com uma visão integrada daquilo que pensamos que possa ser o bem para o nosso setor, não teríamos fundos de emergência como a Google e como o Facebook disponibilizaram para os jornais portugueses e os jornais regionais, e muitos beneficiaram porque se candidataram através das nossas associações, através da nossa associação também, e receberam um fundo de emergência da Google e da Facebook, $5.000, $10.000, que acabam por ser muitas vezes superiores a um apoio institucional que o Estado possa ter. Por outro lado, se não tivéssemos sido também acutilantes e não tivéssemos sido ativos, a questão da publicidade institucional que o Estado resolveu em boa hora alocar à imprensa também em termos nacionais, cujas verbas ainda não chegaram, mas poderemos falar daqui a pouco sobre isso, os 25% que a lei contempla para a distribuição da publicidade institucional não teria sido cumprida se não tivéssemos, e aí que fez um trabalho nos últimos anos muito incessante, muito persistente junto à Assembleia da República, junto dos partidos políticos, junto do Governo, para que houvesse o cumprimento da lei. E pela primeira vez, quando o Estado distribui publicidade institucional para toda a comunicação social, a imprensa regional vai beneficiar daquilo que a lei contempla e que não tinha sido aplicada na sua íntegra até agora. Portanto, eram para já estas questões que gostava de apresentar. Não sei se fui ao encontro dos objetivos que eram pretendidos, mas de facto, para mim um ponto importante é a sustentabilidade dos nossos títulos
porque sem sustentabilidade não existe mensagem, não poderemos passar a mensagem que temos a obrigação de passar. E muitas vezes há projetos que ficam pelo caminho em que a mensagem não está em causa é de facto a sua aceitação no mercado ou os apoios que acabam por não chegar, e cada vez é mais difícil, sobretudo nesta altura de pandemia, que tal se verifica. Obrigado, Paulo Ribeiro. Vamos abrir então agora o espaço para diálogo, para perguntas. Portanto, quem quiser pode fazer. Eu começo já agora a fazer uma. Portanto, se considera que o olhar sobre o jornalismo de inspiração cristã é um olhar desconfiado. E neste caso, já agora aproveito para contextualizar, foi o diretor do semanário Notícias da Covilhã, o padre Luís Miguel Pardal Freire, que disse numa entrevista realizada até no contexto, portanto, destas jornadas e do prémio que eles vão receber a seguir, e ele explica que é um olhar desconfiado porque há o peso de uma instituição conservadora e isso cria um preconceito, impede que se olhe para a nossa notícia como totalmente livre. Portanto, já agora fica aqui a pergunta. Um abraço, e se quiserem falar com ele, está aqui. Eu disse isso. Obrigado. Se quiser depois participar. Está aqui. Bom dia, obrigado. Então, o olhar desconfiado é do leitor, não é o olhar desconfiado do jornal. Portanto, é isso. Às vezes dentro da própria redação. Às vezes dentro da própria redação também acontece. Às vezes é complicado quem está numa redação de um jornal e que, portanto, que é um excelente profissional, um excelente jornalista, mas e temos esses que eu conheço alguns casos de colaboradores que não são, digamos, não, como é que é dizer, não são propriamente católicos fervorosos, digamos, para fazer melhor um enquadramento. E às vezes dentro das redações isso pode ser um problema, porque o diretor ou o chefe de redação por vezes tem dificuldades em gerir estas sensibilidades de forma a que aquilo que é notícia ou aquilo que se deve dar destaca à notícia, por vezes não é a mesma sensibilidade que outros membros da redação possam ter. Mas isso é natural, é óbvio. Agora, do ponto de vista lá fora, ou seja, do nosso interlocutor, do nosso leitor, da sociedade, eu concordo, porque de facto há esse peso e há... eu tenho assistido a diversas... não sei como é que é neste momento contextualizar, mas há muitas vezes, sobretudo dos poderes públicos, há por alguns agentes públicos, de cargos políticos sobretudo, se não são cristãos, não são católicos, têm uma tendência a desvalorizar a importância, alguns, não quer dizer que sejam todos, também não posso ser exagerado nesse ponto, injusto, mas há alguns com responsabilidades têm a tendência de desvalorizar o papel que a imprensa regional de inspiração cristã tem na sociedade e na comunidade. E muitas vezes até creio que têm inveja do nosso reconhecimento por parte dos nossos leitores, porque quem é nosso leitor e quem é nosso assinante acredita no produto que nós estamos a fazer. Acredita e é, digamos, um defensor, sabe que quando recebe aquele jornal, quando lê a notícia, sabe que além de ser credível, considerado que é credível, é feita de forma a que não coloque obstáculos na integridade da mensagem que está a passar. E muitas vezes eu já assisti muitos episódios em que, sobretudo políticos que não são católicos
têm inveja desta credibilidade que nós apresentamos e que eles não conseguem passar. E às vezes isso causa entropias, não é? Causa entropias ao papel do jornal, ao papel também do jornalista, mas isso é algo que nós estamos habituados ao longo da vida a enfrentar e a superar. Portanto, esse olhar desconfiado, nós temos de ser confiantes na mensagem que estamos a transmitir. E é essa confiança, essa vontade que temos, que muitas vezes causa desconforto noutros setores da sociedade. E causa desconforto também por causa do preconceito que têm relativamente à questão da Igreja e que esquecem-se do papel que a Igreja tem na sociedade e verificam que depois nós acabamos por ser, além de sermos imparciais e darmos a voz a todos, não estamos a perguntar o credo de cada um quando vamos fazer uma notícia. E isso é um desconforto para alguns que veem um jornal da Igreja no terreno, portanto, a atuar. E isso veio abalar as convicções que algumas dessas pessoas têm relativamente à nossa postura na vida e à nossa postura também no jornalismo. Por isso, acabamos por ganhar, porque penso que é essa a postura correta que devemos ter. Não sei se o Padre Luís quer acrescentar alguma coisa ao que foi dito agora. Não, eu acho que o Paulo conseguiu interpretar muito bem aquilo que eu pretendia transmitir. É precisamente este peso moral, este peso conservador que nos atribuem a nós, que me fez levar a esta consideração e que me faz levar no contexto próprio em que eu vivo, uma pequena cidade do interior que se chama Covilhã e que procura ter, aliás, o Notícias da Covilhã é o semanário mais antigo do distrito de Castelo Branco. Tem-se mantido contra ventos e marés o mais possível. Mas sinto que a dificuldade está precisamente aí, em que a abordagem que nós fazemos à notícia, a maneira como transmitimos a informação, causa bastante... não tem o impacto que têm precisamente os outros órgãos de comunicação social que não recebem ou que não têm esta inspiração cristã. E este preconceito vai de algum modo desvalorizando o que nós procuramos fazer. Mas como o Paulo também dizia ainda agora muito bem, nós temos que estar confiantes naquilo que estamos a fazer, que é a nossa inspiração cristã que procuramos transmitir. Eu tenho que travar esta luta, enquanto diretor de redação, eu travo esta luta tanto dentro da redação como fora dela. Mas não me importa de eu travar, não é? A jornalista quis apanhar ali aquele chavão para destacar, pronto, com certeza. Mas sim, também sou convicto daquilo que disse. Agora, lá está, é o peso, eu acho que há um peso institucional sobre nós que nos define, que é para o bem e para o mal, não é? Nós somos igreja, fazemos parte do mundo cristão e do mundo eclesial, com tudo o que isso tem de bom e com tudo aquilo que nos pesa de mal, não é? Há uns tempos atrás ouvia o reitor da universidade lá da Beira Interior, precisamente da Covilhã, dizer que Portugal é um país católico. Eu não sei se neste momento é um país católico. A tradição é católica. Nós temos uma história e um passado católico. No entanto, há aqui um desejo de apagar uma memória que necessariamente condiciona depois a nossa forma e a nossa presença de estar. Eu creio que todos os que estamos aqui, que pertencemos a esta imprensa regional de inspiração cristã, vamos sentindo isto, não é? Apesar do nosso trabalho ser um trabalho de muito mérito e muita resiliência, um desejo muito grande de nos mantermos, e se observarmos o mapa de Portugal em relação a isso, ainda vão sendo os jornais diocesanos ou os jornais de inspiração cristã que de algum modo se vão mantendo por aí na praça pública. A verdade é que já há vários concelhos onde um desses desapareceu também a imprensa regional, e isto é um dado que convém ter muito em conta. Quando desaparece o jornal de inspiração cristã, em muitos casos, em muitos concelhos, desaparece a imprensa regional. Portanto, há que continuar, quer dizer, eu estou aqui hoje, vim aqui por esta distinção de chegarmos aos 101 anos,
que na verdade já são 109, porque havia um título anterior que depois deu continuidade a este, mas isto de nos mantermos ligados às máquinas é muito, muito difícil e muito complicado. Estamos cá para isso, estamos cá para continuar a desafiar mentalidades e para continuar a defender aquilo que sempre defendemos, porque a validade da inspiração cristã está precisamente em transmitir de uma forma ética, livre e completamente descomprometida a notícia, ainda que a grande maioria ache que nós que estamos logo ali a meter assim um punho muito eclesiástico, e não é o caso, não é? Quem ler com atenção consegue perceber isso. Obrigado. O Miguel Carvalho tem também uma questão a colocar, se pode ser agora. Sim, claro. Paulo Ribeiro falou, e já ontem o Francisco também reforçou isso, a importância da imprensa regional. Acho que todos somos dessa opinião, até como garante quer da democracia, mas também como diretor do Jornal da Covilhã falou agora, a importância também da raiz e da identidade cristã como garante do Evangelho, daquilo que, e eu acho que nós, eu próprio nos títulos que fui desenvolvendo e no que tenho isso muito presente, e para mim, enquanto cristão, católico, a forma de eu também poder demonstrar Cristo no Evangelho, na Palavra de Deus, está pondo os meus talentos, pondo as minhas qualidades ao serviço da humanidade. Como garante das histórias, como dizia o Cardeal Tolentino, descrevermos histórias, que é uma coisa que eu adoro e que o Paulo Ribeiro também falava naqueles 90 dias, esta interação. Nós temos que contrariar aquilo que é o jornalismo da faca do alguidar, da tragédia, que é abominável, desculpem, é abominável, e temos que, de facto, eu sei que é difícil, esta resiliência é muito difícil, mas temos que contrariar. A minha questão vai no sentido do Paulo ter pegado no associativismo, também é uma coisa, e nós ontem falávamos de cooperação entre jornais. Efetivamente, a imprensa regional tem muita força, mas são muitos, espalhados pelo país todo, e que de facto nisto, e parabéns à associação, fosse com associados, fosse com não associados, este trabalho que fizeram no sentido de fazer chegar ao governo aquilo que são os títulos, ou a panóplia de títulos que há no país. Paulo Ribeiro, perguntar isto, de que forma, seja a cooperação, seja em termos de associativismo, é que a imprensa regional se pode fortalecer, seja de quem dirige as associações, seja também por parte dos jornais. Como é que nós podemos, com esta oportunidade, fortalecer os laços entre imprensa regional no país inteiro, seja com mais proximidade, seja com mais distância? Obrigado, Miguel, obrigado pelas palavras e de facto há aqui um pormenor que é importante dar conta, que é o facto, e saúdo o Jorge Castilho, que está em representação da Associação Portuguesa de Imprensa, o meu colega também na edição da carteira profissional, e de facto não basta só, e eu sinto essa responsabilidade, não basta só falarmos em dever de cooperar, ou dever dos outros cooperarem connosco. Nós temos que dar esse exemplo e temos que estender a mão para que essa cooperação se faça. E acho que é de elementar justiça que eu diga, sempre o disse nas assembleias da Associação e digo aqui, que o nosso relacionamento com a sociedade, com os outros, é importante que tenhamos esse ar disponível, essa disponibilidade sincera, e esse trabalho tem dado frutos. E aqui destaco o trabalho que temos vindo a fazer com a Associação Portuguesa de Imprensa, e o Jorge Castilho que está aqui e é testemunha disso, e poderá, portanto, se assim o entender, obviamente, colaborar ou até, portanto, produzir mais alguns dados. É importante porque temos feito trabalho em conjunto, temos, digamos, eu tenho procurado junto
João Palmeiro, presidente da API, quem agradeço imenso, portanto, a disponibilidade que tem para connosco, para dar conta das nossas posições e, obviamente, ele dá conta das posições da API e temos procurado um entendimento comum em matérias fulcrais em que nos apresentamos como uma frente unida neste caso, junto a alguns poderes instituídos, públicos, junto ao governo, e que, para quem nos ouve, para os interlocutores que temos para frente, acaba por ser uma mais-valia para todos os associados da imprensa regional, porque não é a opinião meramente da AIC com, portanto, a interpretação que alguns possam ter, olha, aquela é a ideia da Igreja perante um determinado tema, enquanto do outro lado da API, olha, aquela é a ideia dos grandes empresários sobre um determinado tema. Ao irmos com uma frente comum com propostas de decisão, com propostas de solução que estamos convictos possam efetivamente ser benéficos para todos os títulos da imprensa regional, isso é uma grande mais-valia. Nós sentimos isso na Comissão Parlamentar de Comunicação e Cultura, em que algumas das nossas propostas foram acolhidas por todos os partidos políticos. E eu tenho que, aqui, e é também meu dever, referir que não temos sentido, enquanto Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, qualquer, digamos, preconceito na análise das nossas propostas, dos partidos à esquerda até aos partidos à direita. E às vezes poderia, e eu confesso que tinha algum receio, nomeadamente com partidos à esquerda, que pudesse haver digamos, um preconceito relativamente às propostas, tendo em conta a origem da associação, mas devo confessar que esse preconceito, portanto, era meu. Não tive qualquer dificuldade em apresentar as ideias da associação aos partidos que tradicionalmente julgava que pudessem ser um pouco adversos à política e à doutrina social da Igreja e à própria instituição da Igreja. Nós não representamos a Igreja Católica, somos uma associação, portanto, independente, mas obviamente corroboramos da inspiração cristã, das orientações da Igreja Católica. E esse papel que temos tido, a pouco e pouco, sobretudo nestes anos em que tenho acompanhado mais ativamente a direção da AIC, tem sido importante porque os nossos interlocutores veem-nos depois como um referencial, e modéstia, não passa em modéstia, um referencial de responsabilidade. Porque nós, quando vamos para uma mesa assumir, juntamente até com a API, determinadas questões que defendam toda a imprensa, não estamos a pedir só para a imprensa católica. Porque ficar-me-ia muito mal que eu estivesse só a defender a imprensa católica, a imprensa de inspiração cristã. É como querer sol na eira e chuva no naval. Quando nós pedimos para todos, porque penso que é essa também a doutrina social da Igreja, que é pedir para todos, igualdade para todos, e é esse o objetivo que nós temos pugnado. Obviamente, damos mais destaque e atenção aos anseios dos nossos associados, porque são eles que, em último dos casos, e em primeiro dos casos, aliás, representamos. E é nesse sentido que pensamos que as parcerias são fundamentais. Se não tivesse havido esta parceria, esta união entre as associações, não teríamos conseguido que a publicidade institucional tivesse sido feita como foi feita agora, não tivéssemos sido recebidos por diversos representantes oficiais como estamos a ser recebidos, não tivéssemos chegado cara a cara com o Presidente do Conselho de Administração do CTT e a dizer claramente, olhos nos olhos, que a política que os CTT estão a fazer está a pôr em causa a sobrevivência dos jornais regionais, em que o Presidente do CTT disse os jornais regionais não me dão dinheiro, o que me dá dinheiro são outras áreas do grupo, e tivemos que dizer, olhos nos olhos, cara a cara. Então, nesse sentido, temos de defender uma outra política para o CTT, porque sendo o único operador postal que serve o país,
não está a servir a imprensa regional, antes pelo contrário, está a matá-la. Temos que fazer eco das nossas queixas legítimas, porque não é só o jornal que chega atrasado à comunidade, é também a carta da pessoa que chega atrasada juntamente com o jornal. Portanto, e quando aqui foi falado, portanto, da importância que esta que a associação tem, a associação representa, portanto, os associados, e quanto mais os associados forem participativos, mais a associação sente mais força para os representar. Aqui uma outra questão que também é importante no âmbito das parcerias e que poucos dão ou davam importância a uma posição estrutural e uma visão estratégica que foi feita há já uma década, quando foi criada a Visapress, e na altura o Padre Elísio permaneceu na direção, então como vice-presidente da associação teve uma visão estratégica muito importante que se está a refletir agora para os nossos associados, que é o facto de se ter constituído, da associação se ter constituído cooperante da Visapress, e agora os nossos associados estão a ver o retorno dessa aposta com a distribuição. Foi um plano estratégico que a API e a AIC estabeleceram e que agora está a ter... A Visapress, portanto, é a entidade coletiva dos direitos de autor e que recolhe, portanto, recebe, digamos, as verbas do Estado e depois tem a obrigação de os distribuir para os associados. Mas também devo confessar que senti muitas vezes desiludido com alguns jornais, alguns dos nossos jornais associados, em que o nosso colaborador, o César Gomes, ligou, mandou mails, ligou 3, 4, 5 vezes para os jornais para se inscreverem apenas. Não se trata de dar dinheiro, de pagar, se inscreverem apenas para poderem ser beneficiários das verbas da Visapress, porque a associação recebe e que depois distribui para os associados. E não é possível termos jornais, uma gestão de um jornal que coloque reticências, que não preenche os formulários, deixa para amanhã, para depois da manhã. Há jornais que deixaram de receber nestes últimos 3 anos qualquer coisa como 3.000 euros. Quer dizer, 3.000 euros é muito dinheiro. Dá para pagar muitas edições à gráfica. E isto porquê? Porque não houve, eu não consigo perceber, não houve resposta, não foi dada atenção aos nossos alertas. Assim também nós temos que olhar para os nossos meios e tentar perceber que temos uma casa para gerir e não pode ser gerida de uma forma, não é leviana, mas de uma forma muito amadora, porque depois, no final do mês, não há amadorismo que nos safe quando temos que pagar as contas, não é? Pronto, peço desculpa por este desabafo, mas já agora isto também serve para isso. Não é? O Padre Francisco da Guarda pediu para falar e Paulo Ferreira, portanto, da ARIC, temos ali o rádio em pano de fundo, também pediu para fazer uma pergunta. Faltam cerca de 15 minutos, portanto, se não se importarem, fala o Padre Francisco, depois fala o Paulo Ferreira e neste caso depois o Paulo Ribeiro responde, comenta. Então, bom dia a todos, estão-me a ouvir? Estamos a ouvir. Sim. Em primeiro lugar, destaco o papel importantíssimo da associação, não só da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, mas também da outra associação com quem colaboramos. E aproveito este momento para dizer que a imprensa regional continua a ter muita força e a chegar muito longe. Apesar das dificuldades, tem sabido superar momentos menos bons. Eu digo que chega muito longe porque ainda há poucos minutos estive a responder a um pedido que me foi feito a partir do Vietnã sobre um trabalho que temos vindo a fazer de alguém aqui da Guarda que passou por aquele lugar. Foi um Francisco de Pina
e há gente interessada no Vietnã sobre aquilo que nós temos publicado a respeito deste homem. Apesar de ter sido já há muitos séculos, continua a despertar algum interesse e têm existido alguns congressos sobre ele, o que significa que o jornal chega bastante longe. E o mesmo acontece com todos os jornais regionais, os jornais da inspiração cristã, que continuam a chegar às comunidades espalhadas um pouco por todo o lado. A imprensa regional, no meu ponto de vista, continua, apesar de termos dito que há alguma desconfiança, mas eu digo que ainda é aquela que oferece mais credibilidade. E olhando para aquilo que se passa aqui na Guarda, onde há 3 semanários, dou conta de que, apesar dos fracos recursos que o jornal A Guarda tem, continua a ser o mais credível de todos. A longevidade, temos 116 anos de publicação, também nos dá alguma credibilidade em relação ao trabalho que vamos fazendo. E penso que a nossa isenção nos distingue um pouco em relação a todos os outros. Há aspectos que nós deveríamos aprofundar e que os jornais de inspiração cristã, se calhar, não têm aproveitado, nomeadamente na congregação de esforços e juntarmos-nos mais e aproveitar as sinergias de todos para podermos continuar a desenvolver o nosso trabalho. Mas julgo, e volto a frisar este aspecto, a credibilidade, a nossa abrangência, a nossa isenção distinguem-nos perante os outros. Obrigado, Padre Francisco. Se Paulo Ferreira quiser então fazer a pergunta. Sim, é muito breve. Bom dia a todos, mais uma vez. No dia de ontem, o responsável da rádio RFM, que também aqui esteve presente, destacou uma quantidade de ações, podemos dizer ações de rua, de modo a criar uma certa proatividade com as audiências. Aqui, hoje, o Paulo Ribeiro também referiu 2 ações ou 2 intenções de criar alguma interatividade através das iniciativas com as regiões transfronteiriças. Estamos numa época do digital, afinal de contas, tanto a rádio como a imprensa, como a comunicação social, vemos a televisão também fazer isso todos os dias. Afinal de contas, apesar do digital, ainda é importante o contacto direto com as audiências e a recolha de opiniões junto das pessoas e não através da eletrónica. Basicamente, eu gostaria de algum comentário sobre esta transversalidade que existe da comunicação, que apesar de tudo ainda é importante falar com as pessoas diretamente, apesar de tudo o que temos no digital. Muito bem, eu pego obrigado, Paulo. Eu pego nessa matéria e faço aponto com o Padre Francisco relativamente à questão da credibilidade. De facto, a proximidade que nós temos em termos de imprensa e a obrigação que temos de ir ao encontro das pessoas faz com que essa interação continue a ser a nossa mais-valia e, do ponto de vista local, do ponto de vista regional, o círculo de proximidade onde nós estamos focados, o digital puro e duro não serve, não chega, porque perde-se depois essa, de facto, a emoção do contacto, da visão com o nosso interlocutor, que acaba por ser a pessoa que faz a notícia, que acaba por ser a pessoa que é objeto da notícia, aliás. E nesse aspecto, até em termos de imprensa, procuramos ir ao encontro das pessoas, até porque temos uma grande necessidade, que é a fotografia, não é? É que a fotografia, ao contrário da rádio, em que basta o som, muitas vezes, e de facto o telemóvel veio ajudar bastante, eu também fui um homem da rádio durante muitos anos, o telemóvel veio aí ajudar imenso o contacto com o nosso interlocutor, não é? Mas no caso da imprensa ainda mais é importante a presença do jornalista com, portanto, o estar no local, a viver, a sentir e isso de facto vem ao ponto da questão da credibilidade. De facto, a imprensa regional tem sido, e a de inspiração cristã sobretudo, a que mais reflexos tem
do meu ponto de vista, e não é estar a puxar a brasa à nossa sardinha, mas há essa credibilidade. As pessoas acreditam naquilo, no produto. E não é por acaso que os títulos com maior longevidade, de facto, no mercado, são da imprensa de inspiração cristã. Portanto, porquê? Porque o envolvimento, a própria missão que o jornal tem é de servir a comunidade acima de tudo onde está inserida e não servir outros propósitos que outros projetos legitimamente foram colocados no mercado, mas que depois foram acabando, foram desaparecendo. Daí, portanto, esta importância. Relativamente à questão da colaboração entre os jornais, de facto, é esse o caminho a fazer. E eu dou um exemplo relativamente aos 2 jornais onde eu tenho algumas responsabilidades, que é o Jornal de Peniche e da Lourinhã. O Jornal de Peniche passou um momento muito difícil da sua vida e a solução encontrada na altura, com o apoio do Patriarcado de Lisboa, foi que o Jornal da Lourinhã pudesse fazer a paginação do jornal e coordenasse, portanto, o jornal, e isso permitiu que nos últimos 8 anos o Jornal de Peniche tenha conseguido manter-se no mercado, onde o serviço é feito, grande parte do serviço é feito no nosso jornal, e que assim este reforço do apoio entre os 2 títulos permitiu que as 2 comunidades continuassem a manter os seus 2 jornais, e que são os únicos que existem nos respectivos concelhos. Portanto, isto é apenas um pequeno exemplo do que poderá ser feito, portanto, noutros patamares. Recordo também outro pormenor, o jornal na Lourinhã, nós temos associado à rádio local, que pertence a uma cooperativa, e temos tido nos últimos anos algumas ações de colaboração, porque não somos concorrentes, digamos assim, somos concorrentes, mas não concorrentes no mercado publicitário, mas não somos concorrentes na difusão da mensagem, que eu sou um projeto autónomo, e há espaço para os 2. E, por exemplo, nas eleições autárquicas temos procurado fazer projetos comuns em que damos visibilidade aos 2 meios junto à comunidade, e acho que é um trabalho de parceria que também é importante mostrarmos e darmos, e são sinergias que são criadas, e são poupanças que são também geradas com estas ações, e no fim de contas quem também beneficia em última análise é o público, o auditório, os leitores, e isso também pensamos que é importante. Já agora também, e é bom da verdade, falar da nossa parceria que temos tido também com a ARIC, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, que temos procurado nestes últimos anos aprofundar também, uma vez que a matriz é a mesma do ponto de vista associativo, apenas difundimos em órgãos distintos, mas temos causas comuns que temos vindo a trilhar juntos, e vamos reforçar para o futuro, porque existe uma visão também semelhante entre ambas as direções, que nos leva a aprofundar esta parceria, nomeadamente o facto da AIC, em breve, estar a trabalhar no espaço da ARIC, portanto aí vão haver poupanças também e sinergias que serão criadas. Penso que o exemplo destas 2 associações não pode ser melhor para dar conta desta partilha e deste exemplo que temos já também depois para os nossos associados, não? No meu relógio diz que faltam 5 minutos para acabar a sessão. Neste caso, portanto, como tenho o relógio adiantado, já passa da hora. Mas se ninguém quiser intervir mais... Eu posso lançar uma pergunta já agora. É que eu tenho o António Rodrigues, que é meu colega de direção, e está ali muito caladinho em Bragança, e que gostava que ele também dissesse alguma coisa que não tenha escapado. E nós temos tido muitas conversas, às vezes discordantes, que é assim mesmo, não é? Até porque ele é mais novo e tem outra velocidade de raciocínio que eu não tenho. Mas, António, não sei se queres aprofundar um ou outro tema que me tenha escapado. Posso dizer que estiveste muito bem. De facto, a pandemia também nos colocou agora desafios. Se já tínhamos antes desafios
até pelo preconceito com que as pessoas olham, por um lado, para a imprensa local e, por outro, para a imprensa local de inspiração cristã. Nos tempos de crise, quando toca a rebate, é quando as pessoas verdadeiramente veem a necessidade que têm numa informação de proximidade e de confiança. E, de facto, a inspiração cristã acaba por ser um selo adicional de confiança para as pessoas, que nós procurar informação sobre as suas comunidades, sobre, por exemplo, o estado em que se encontra a epidemia nas suas comunidades, procuram precisamente os jornais locais, porque é lá que conseguem a informação sobre o que se passa no seu bairro, na sua rua, na sua aldeia, e que outros órgãos de comunicação não oferecem esse tipo de informação. Isso já era notório antes, se calhar a uma escala menos visível, mas nós percebemos isso, por exemplo, em relação ao desporto, em que só os jornais locais é que transmitem informação sobre o que erra sobre as camadas jovens, as classificações, os jogos, e temos o Hugo, por exemplo, a assistir, que também já fez algumas colaborações com o Mensageiro nesse âmbito do desportivo em Vimioso. De facto, é uma informação de proximidade que as pessoas procuram. E se até aqui, muitas vezes, iam se sentindo, se calhar, anestesiadas pela velocidade dos dias, com esta situação de pandemia, as pessoas recentraram um bocadinho também as suas atenções, as suas prioridades, e procuraram, se calhar como todos nós ligados aos jornais sentimos, a informação nos jornais. As edições digitais têm batido recordes de audiência, de procura, e com isso o tempo vai nos permitir ver que vai trazer mais assinantes, mais leitores que se começam a fidelizar o seu jornal, porque começam a habituar-se. E o leitor de jornal é um animal de hábitos. Portanto, é preciso criar o hábito de leitura das pessoas. A partir do momento que as pessoas começam a descobrir que existe informação credível, informação de qualidade, projetos bons na imprensa local, na imprensa regional, começam a habituar-se a ler. Leem hoje, abriram hoje uma notícia porque descobriram no Facebook, outros passaram nela quando passavam numa qualquer rede social. E leem hoje, depois leem amanhã e passados 5, 6 dias, uma semana, um mês a lerem várias vezes, começam a habituar-se. E quando não têm ou não leem, já sentem a falta. E é nessa altura que procuram, de facto, fazer as assinaturas e é isso que acaba por trazer a sustentabilidade aos projetos. Portanto, esta é uma fase também de oportunidade, é uma oportunidade para os jornais locais e, sobretudo, os de inspiração cristã apostarem em informação credível e de qualidade, serem fiéis a si próprios, porque isso vai acabar por destacá-los no meio desta crise, no meio da fumaça toda que anda à nossa volta todos os dias, e vai haver daí também consequências positivas e não só as negativas que a crise trouxe. Obrigado, António, é mesmo isso. De facto, oxalá os Correios acompanhem a nossa vontade, porque de facto o serviço de operadora postal tem ido contra esta corrente e contra esta confiança que nós temos imprimido nos nossos projetos, mas depois, quando um leitor recebe um jornal passado 3, 4, 5 dias da data da ida para o mercado, é a morte completa relativamente ao projeto que esse leitor assumiu, a morte do contrato que assumiu com o jornal. E no âmbito agora da questão da privatização do CTT, que o contrato de concessão está a chegar ao fim e que vai abrir um novo contrato de concessão, aí que está empenhada em continuar a defender estes pontos de vista relativamente à questão da manutenção do tráfego postal com qualidade, tempo e horas para o nosso leitor. E já fizemos uma exposição à ANACOM, que é a entidade supervisora relativamente à questão do cumprimento do contrato de concessão, e já fizemos também chegar à Assembleia da República e aos partidos políticos a nossa posição que, no âmbito do próximo contrato de concessão, tem que ficar acautelada a proteção da distribuição dos jornais regionais e das revistas, porque é uma condição importantíssima
que é uma causa que não devemos largar e não devemos passar ao lado, porque se não for agora, então não vale a pena, portanto, protestarmos daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, quando o contrato de concessão já estiver em execução. Tem que ser agora, já fizemos, não temos a certeza é que efetivamente os nossos anseios serão atendidos, mas nós e a API temos estado com uma vigilância muito grande e já fizemos chegar ao Governo, através do Secretário de Estado dos Média, esse nosso receio, esse nosso protesto pelo trabalho que tem sido feito pelo CTT, e é uma causa que não vamos abdicar, portanto, porque temos essa obrigação e essa missão. Esta e muitas outras. Podia falar sobre outras questões, mas agora também estamos muito próximos do fim. Não sei se tem mais algum tempo. Não, pela hora, tanto a minha como a da televisão já passou um regulamento, mas hoje pediram para acabarmos mesmo a hora, julgo, porque perguntou agora se podia fazer uma pergunta. Mas hoje pediram para acabarmos a horas, portanto, quero agradecer então ao Paulo Ribeiro a apresentação que fez e todos vocês também pela participação e pela presença.